Olá, olá, gente, tudo bem com vocês? Minhas melhores saudações a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso canal do YouTube e em outras redes sociais. E hoje nós vamos mais uma vez voltar a falar sobre direito civil. Hoje nós vamos falar sobre direito civil 2, com alguns temas alusivos a esse conteúdo, beleza? Vamos começar, pessoal, falando sobre a questão das chamadas obrigações híbridas, ou também denominadas obrigações reais. Cláudio, obrigação híbrida é híbrido do que eu estou pensando mesmo, algo que funde, que mistura duas naturezas, exatamente isso. Vocês lembram que na aula passada a gente falou exatamente sobre a diferença de relação jurídica marcante entre os direitos reais e o direito das obrigações. Pois bem, além dessas diferenças, embora existam diferenças como pontuado na aula passada, tipo como o seu objeto, o meio de exercício, etc., etc., existem típicas obrigações que, na verdade, se confundem parte com tipificações de direito real e tipificação de direito obrigacional. Portanto, a obrigação híbrida tem por conceito aquela obrigação que se notabiliza, que se demonstra por formação, embora seja uma obrigação por formação ou por características de ser parte marcada no direito obrigacional e parte marcada no direito real. Ou seja, a obrigação híbrida, ela tem na sua constituição característica de direito obrigacional, simultaneamente algumas características ou algumas vinculações de natureza de direito real. Portanto, daí vem o nome, obrigação híbrida ou obrigação real, que se origina em direito real, que mitiga o exercício do direito real ou pode significar repercussões quanto a este direito real. E a gente vai ver exatamente os tipos de obrigações híbridas mais destacadas, mais comuns, que a doutrina basicamente é unânime a quanto esses três tipos. Vale muito a pena assistir essa aula, dar uma lida na doutrina, porque isso é um objeto de conteúdo permanente em prova de OAB e prova de concurso, beleza? Então vamos lá às nossas abordagens temáticas das classificações dessas obrigações híbridas. A primeira modalidade que eu quero destacar para vocês é exatamente a chamada obrigação propter rem, ou, traduzindo de forma mais simplificada, obrigação própria da coisa, ou seja, também conhecida como obrigação ambulatória. Esta obrigação, a obrigação propter rem, ela se caracteriza, ela se notabiliza exatamente por constituir um ramo de obrigação híbrida cujo a sua vinculação, cujo a obrigação tem o seu nascedouro, tem a sua origem a partir e em decorrência do exercício da posse ou de uma propriedade. Como assim, Cláudio? Eu preciso visualizar isso de forma melhor. Vejam vocês, eu estou dizendo para vocês que a obrigação propter rem, ela nasce, ela se constitui, ela existe, se desenvolve e se extingue a partir e por consequência do exercício de posse ou de propriedade de alguma coisa. Vejam vocês que, via de regra, conforme nós vimos lá nas fontes, as obrigações ela nascem da vontade das partes, da imposição de lei, de ato ilícito ou de ato unilateral. Aqui, esta obrigação, ela vai ser oriunda, ela vai nascer por força do exercício de posse ou de propriedade. Muito provavelmente, vocês estão pensando no exemplo mais comum que a gente tem dentro do direito civil e mais perfectibilizado,
que é exatamente a obrigação de pagar taxa de condomínio. Vejam vocês que a taxa de condomínio, obrigação oponível ao titular de propriedade de bem condominial, ela vai existir não pela vontade do devedor, não por ato ilícito, não por declaração unilateral de vontade, sim por força de lei, mas só é devido esta obrigação de pagar o condomínio na medida e em função do exercício da propriedade. Vejam vocês que não há expressão de consentimento do devedor. Ele não precisa dizer, eu quero pagar condomínio, eu não quero pagar condomínio. Ele não pode dizer isso. Simples e puramente por se constituir como proprietário daquela unidade condominial, ele passa a ser devedor de condomínio. Beleza? Dentro disso, pessoal, é importantíssimo a gente perceber, dentro dessa relação jurídica, que o direito nasce, a obrigação próprio terreno, ela nasce em função do exercício da propriedade. Então, logo aquela pessoa se torna proprietário, ele simultaneamente se torna devedor desta obrigação. Mas não só essa característica marca a obrigação próprio terreno, conforme a gente vai ver a partir de agora. E vejam vocês que é importante, deveras importante, você perceber que na verdade não se trata de uma relação jurídica de direito real. Neste caso, você, devedor, no exemplo dado, da taxa de condomínio, você deve a taxa de condomínio a uma outra pessoa, que é a pessoa jurídica do condomínio, e não em relação ao bem. Daí porque, efetiva e legitimamente, não se trata de uma relação de direito real, e sim de direito obrigacional, que se iniciou a partir do exercício da propriedade. Dessa forma, vejam vocês ainda mais que o direito obrigacional próprio terreno surge a partir da sua relação com a coisa. Também se transmite com a relação da coisa. Digamos que você resolva se desfazer, resolva vender aquele apartamento ou aquela casa que é um bem condominial. A partir disso, você efetivamente vai transmitir com a propriedade do bem a mesma obrigação de pagar o condomínio que fora instituída perante você que se tornara dono, como vai ser também perante o próximo proprietário que se tornar dono. Da mesma forma, pessoal, se diz obrigação ambulatória exatamente porque uma das características mais marcantes da obrigação próprio terreno é exatamente ela acompanhar a coisa. Para onde a coisa for, a obrigaçãozinha vai atrás. Para onde a propriedade se transmitir, essa obrigação também se transmite junto. Então, mudando o proprietário, muda o devedor da obrigação, cessa a sua relação obrigacional debitória com o condomínio e passa efetivamente para o novo proprietário. Assim também, pessoal, é muito interessante, é muito próprio se ver que a coisa também determina a extinção da obrigação. Digamos que neste mesmo exemplo da questão da propriedade, da obrigação próprio terreno, da propriedade condominial, aquele patrimônio ele é destruído. Cai um meteoro em cima dessa sua casa, cria uma cratera que torna totalmente inutilizável o terreno, o imóvel, etc. E a partir disso, extinguiu a sua propriedade. E, de forma a se extinguir a propriedade, você não vai mais precisar pagar aquele aluguel. Ou de uma forma mais simples, digamos que seja excluído o condomínio, ou seja, se desconstitua o condomínio de casa e fique residências individuais separadas. Dessa forma, excluiu o condomínio que gerava a taxa condominial e daí você também vai ter a exclusão desta obrigação próprio terreno. Beleza? É muito interessante que vocês vejam que a obrigação próprio terreno
nós temos uma obrigação que nasce a partir do exercício da propriedade. E ela vai ter alguns aspectos diversos das obrigações normais. Por exemplo, o aspecto temporal da obrigação, que, via de regra, perdura por tempo determinado e previsto, enquanto que na obrigação próprio terreno, ela vai perdurar enquanto perdurar o exercício de propriedade, ok? Então, vejam que nesta relação jurídica nós temos exatamente uma fusão de características de direito real e de direito obrigacional. Apenas para não ficarmos somente no exemplo, vejam vocês o artigo, a disposição literal do artigo 1315, que diz: o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar o ônus a que estiver sujeita. Ou seja, parágrafo único, presumem-se iguais as partes ideais dos condomínios. Ou seja, quando se fala em condomínio, qualquer pessoa que se torne condômino vai ter o ônus, a obrigação de suportar as despesas, ou seja, as taxas que são destinadas à manutenção e à conservação deste condomínio. A segunda modalidade de se exemplificar, de se classificar as obrigações híbridas é exatamente a denominada obrigação com ônus real, ou in rem scripta. No latim vem para apenas ilustrar, mas a obrigação com ônus real. In rem scripta, porque o ônus real traz a ideia de oneração, de obrigação, de restrição sobre alguma coisa. Se eu tenho um ônus, eu tenho uma obrigação, se é um ônus real, uma obrigação sobre determinada coisa, um ônus sobre determinada coisa. E é exatamente isso que se tem a respeito do ônus real. O ônus real nada mais é, inclusive, nos dizeres de Venosa, um gravame ou um ônus que recai sobre uma coisa que restringe o exercício de titularidade de propriedade. Ou seja, vejam os senhores que o ônus real nada mais é do que uma obrigação pendente que se constitui numa lesão, se constitui numa limitação, se constitui num ônus do exercício da minha propriedade. Cláudio, eu estou quase enxergando, eu estou quase chegando lá, mas me diz aí um exemplo mais aproximado. Vejam vocês aí rapidamente que a gente tem que lembrar que o exercício da propriedade, a classificação ou os elementos da propriedade se dá pelo uso, gozo e disposição. O direito de usar é exatamente valer-se da finalidade principal da coisa. Por exemplo, um carro. Para que serve um carro? Para me locomover, me levar do Crato, Juazeiro, etc. E tal. Gozar é usar para seu benefício, mesmo que indireto, mesmo por exploração de determinada coisa. Por exemplo, alugar o meu carro, aluguei para alguém fazer corrida de Uber, isso é gozar. Está me rendendo um fruto diverso da utilidade precípua do bem. E dispor, que é o terceiro elemento, diz respeito exatamente ao aspecto de alienação, de venda, de gravar aquele bem com algum ônus. Vejam só, se eu vou lá e eu compro um carro, mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro, o banco vai lá e me empresta o dinheiro. E ele faz comigo um contrato de financiamento e grava aquele carro de uma restrição de transferibilidade. Ou seja, eu não posso transferir o carro exatamente porque eu sou devedor de uma obrigação. Lá estou eu devendo 60 parcelas de R$ 1.200 para o banco, que eu vou saldar nas 60 prestações conforme previsão temporal. Mas só que, diante disso, vejam os senhores, que eu sou o dono do carro, sim, eu posso usar? Posso. Eu posso até alugar meu carro? Posso.
Posso botar meu carro para fazer Uber? Posso. Mas eu posso vender? Nananina, não. Eu não posso alienar o meu bem, porque o meu bem está gravado de um ônus real que limita, que onera, que restringe o meu exercício de propriedade. E aí vocês pensem comigo que eu sou um dono, mas eu não sou um dono completo, porque uma obrigação está limitando o meu direito de propriedade. Vejam vocês que, no exemplo da própria terreno, era uma propriedade que me gerava uma obrigação. Aqui, no exemplo do ônus real, nós temos exatamente um aspecto de quê? De que é uma obrigação, ou em decorrência de uma obrigação, nós temos uma limitação da propriedade. E por último, galera, como última modalidade, inerente às chamadas obrigações híbridas, é exatamente a chamada obrigação com eficácia real. Muita gente confunde a obrigação com eficácia real com a obrigação com ônus real. E é bastante parecida, mas vejam vocês que a obrigação com eficácia real, como o próprio nome sugere, é exatamente uma obrigação que consegue direta e imediatamente atingir uma coisa. E digo mais a vocês, se ela consegue atingir uma coisa, ela vincula inclusive terceiras pessoas que estejam com a coisa. Vejam só, que a obrigação com eficácia real é exatamente aquela que, mesmo se constituindo em relação jurídica obrigacional, em razão da prestação, transmite-se e são oponíveis a terceiros que se vinculem ou adquiram a propriedade de determinado bem. Cláudio, agora eu viajei, não estou entendendo nada. Pois eu vou falar para vocês aqui um exemplo bem explicativozinho que vocês vão matar tudo. Vejam vocês que trata-se de uma obrigação que pode atingir determinado bem, independente de quem ou de com quem ele esteja. Vejam vocês que a ação com eficácia real traça exata e perfeitamente a partir das relações de locação. Vocês vão ver lá que a lei do inquilinato ela prevê que terá direito à preferência na aquisição o locatário do imóvel. Por exemplo, eu alugo uma casa a um proprietário qualquer, estou pagando meu aluguel, beleza, isso me constitui um direito de adquirir com prioridade, com primazia aquele imóvel. É evidentemente que adquirir nas mesmas circunstâncias que são oferecidos, que é oferecido esse imóvel a outra pessoa. Assim sendo, vejam vocês que lá estou eu morando na minha casa, e isso é um típico e evidente direito com eficácia real, ou obrigação com eficácia real. Estou eu morando lá na minha casa alugada, e chega o meu senhorio, o dono da casa, e diz: olha, eu vou vender a casa por 100 mil reais. Você tem interesse? Aí eu, rapaz, por 100 mil reais, infelizmente eu não tenho. Mas eu não posso comprar por 100 mil reais porque eu não tenho dinheiro. Pois tá bom, vou oferecer a outro. Beleza. Ao oferecer a outro, ele vai e oferece somente a 80, ou seja, ele não permitiu a mesma circunstância concorrencial, ele não fez a mesma proposta a mim que fez ao fulano de tal que ele vendeu. E efetivamente vai e vende aquela casa por 80 mil. Lá vou eu olhar, quando eu vejo, oxe, meu senhorio vendeu a casa só por 80 eu queria. Vejam que ele não propiciou de fato e de direito uma oportunidade de aquisição na medida da sua proposta para mim e para o adquirente. Ou seja, ele vendeu aquele imóvel durante a vigência do contrato de locação por uma condição mais favorável a ele, que não foi oportunizada a mim. E aí ele violou exatamente este direito de preferência na aquisição. Ele não me deu a preferência na aquisição porque ele não fez uma proposta adequada a mim e a outra parte. E aí eu vou e me valho exatamente da minha relação jurídica
obrigacional que consegue instituir uma obrigação com eficácia real perante o meu senhorio, perante o meu locador, e também quanto ao futuro adquirente, e de jeito, ó, tá aqui os 80 mil da casa, você não me deu a oportunidade justa de adquirir o imóvel pela proposta que você fez. Então, eu estou me valendo, eu estou lançando mão do meu direito, ou da eficácia real da obrigação que nos envolvia, exatamente para comprar o imóvel objeto desta contenda. Então, e isso, pessoal, acontece e acontece muito, principalmente naquelas pessoas que teimam em fazer relações contratuais por um valor e registrar, por exemplo, num cartório para fins de sonegação de imposto, etc., etc., com outro valor. Aí ele gera, evidentemente, um risco significativo para esse negócio jurídico, porque aquele detentor de uma obrigação ou de um direito com eficácia real pode comprar aquele bem pelo valor que foi efetivamente declarado. Beleza? Espero que até aqui tenha ficado bem pontuado a questão das obrigações híbridas, ok? Gente, dando seguimento ao nosso encontro de hoje, eu já vou começar a adentrar a questão das classificações das obrigações. Hoje ainda com algumas classificações mais simples, mais temáticas e específicas, para depois a gente entrar em alguns aspectos mais relevantes. Hoje eu quero falar para vocês exatamente das chamadas obrigações de meio e resultado. A obrigação de meio e de resultado, elas consideram exatamente, quando aferem, a liberação, a satisfação da obrigação com ou sem atingimento do seu resultado. Ou seja, elas vão avaliar se uma obrigação, para liberar o devedor, precisa o atingimento do seu resultado, da sua prestação prevista ou não. Cláudio, existe alguma obrigação que eu consiga me liberar sem o atingimento de um resultado específico? Claro, existem várias. E aí a gente vai divisar esses dois casos de forma muito prática, de forma muito direta. Vejam vocês que então a obrigação de meio é exatamente aquela que o devedor se obriga perante o sujeito a utilizar os seus conhecimentos, técnicas, instrumentos e mecanismos para chegar até o resultado, mas ele não se vincula ao atingimento específico do resultado, ou seja, ele se desobriga desde que ele pratique os atos inerentes àquela obrigação com as diligências inerentes. Cláudio, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está me falando, por exemplo, do médico. O médico diz, olha, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca ou neurológica aqui no paciente, cobro 50 mil reais, mas eu não posso garantir que ele vai sair com vida, porque é algo que envolve risco. Exatamente isso, meu querido e minha querida. Você captou muito bem a questão, por quê? Vejam vocês, evidentemente que o médico vai ter que realizar aquela cirurgia de forma prudente, usando as técnicas adequadas, os instrumentos adequados. Por exemplo, ele não vai poder abrir a cabeça do sujeito com um machado, ele não vai poder usar, por exemplo, um alicate de eletricista para fazer procedimentos cirúrgicos. Ele vai ter que usar o ferramental, ele vai ter que usar as técnicas inerentes. Cláudio, se eu escapar, eu lhe pago, se eu morrer, eu não lhe devo nada? Não é bem assim. Evidentemente que essa constituição jurídica obrigacional, ela pode ser modificada pelas partes da forma que quiser, porque é direito disponível, mas a lei prevê exatamente que esse tipo de procedimento, ele não tem o condão de ser necessária e presumidamente exigível o resultado. Você pagou o médico para que ele envidasse esforços, para que ele realizasse a cirurgia, da melhor forma e com as técnicas
possíveis, mas não que estivesse vinculado a um resultado de sobrevivência do paciente. E aí, pessoal, faço a alusão que o STJ tem reconhecido como obrigação de resultado as cirurgias plásticas estéticas, em que é proposto algum padrão de qualidade e de resultado para aquele aspecto de profissional médico. Outro exemplo, muito mais presente para a gente, é exatamente a questão da prestação de serviço de natureza advocatícia. Você recebe para defender, você recebe para acompanhar um processo, cumprir os prazos, observar as teses adequadas, mas não para ganhar o processo. O advogado também presta uma obrigação de meio, ou seja, está vinculado por uma obrigação de meio. Para além disso, a outra modalidade a que nos referimos é exatamente as chamadas obrigações de resultado. E a obrigação de resultado, ela tem exata e perfeitamente, como o próprio nome diz, uma vinculação a um resultado, ou seja, a obrigação, o devedor e credor, eles vão perfectibilizar, vão se tornar credor e devedores efetivos de algo, desde que se cumpra um resultado certo e específico. Cláudio, como assim? Me dá um exemplo que facilita a minha compreensão. Vejam vocês, por exemplo, se eu contrato um corretor de imóveis. Meu santo, eu quero que você venda minha casa. E ele começa a oferecer minha casa. Quando é que ele vai ter direito à contraprestação? Quando é que ele cumpriu a sua obrigação? Somente e por ocasião da efetiva venda daquele imóvel. E aí ele cumpriu um resultado previsto na obrigação e assim terá direito à sua contraprestação. Outro exemplo também muito comum é exatamente o exemplo pontuado nas empresas de transporte ou mudanças, por exemplo. Você contrata uma empresa de mudança para fazer a sua mudança lá de Fortaleza para o Juazeiro. Essa empresa cobra R$50 mil. Qual é a obrigação dessa empresa? Deixar efetivamente aqui no Juazeiro. Ela só se desincumbe, ela só se desonera desta obrigação quando ela efetivamente entregar aqui no Juazeiro. Projetos arquitetônicos, construção, etc, etc. Todos estes somente ocorrem na forma de obrigação de resultado. Ou seja, na obrigação de resultado, precisa usar as técnicas e instrumentos adequados e chegar efetivamente ao resultado esperado. Obrigação de meio, precisa usar as técnicas, instrumentos, conhecimentos, ou seja, os atos de diligência necessários à realização, ao atingimento do resultado pretendido, mas usando essas técnicas, caso esse resultado não ocorra, vai gerar efeito liberatório. O devedor cumpriu a obrigação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente fica aqui para um próximo encontro, deixando aquele meu abraço carinhoso a todos vocês, em especial aos meus alunos, e tchau, obrigado!